O aplicativo da Bíblia, né, eu desenvolvi ele faz 10 anos. Em abril, completou 10 anos. Abril de 2013 foi a primeira. Liberei a primeira versão dele, então ele completou 10 anos aí. E ele passou de 20 milhões de downloads. É que lá na loja da Google, ele só vai marcando assim 10 milhões, depois dos 10 milhões é 50 milhões, então por isso que ele não apareceu. Não marca mas os quebrados, né? só tem só marcam os espaços, então 10, 50, então sim, graças a Deus é um aplicativo que tem alcançado muitas pessoas, as pessoas têm gostado do que tem visto, do que tem usado, tem sido relevante, isso é muito bom. E começou totalmente despretensioso, né? Não foi algo... Para vocês terem ideia, quando eu produzi ele, quando eu criei ele e publiquei, eu tinha na minha mente assim, poxa, se tiver 100 pessoas usando, vai ser muito legal, assim, desenvolver um aplicativo, tiver 100 pessoas usando, vai ser muito legal. E eu tive a surpresa... porque assim, eu não desenvolvi... Quando eu desenvolvi o aplicativo da Bíblia, eu desenvolvi o objetivo, para vocês terem ideia, eu desenvolvi ele quando eu estava na faculdade, né? Fiz faculdade aqui em Rio Preto, estudei na FATEC, fiz faculdade de tecnologia lá, isso em 2010, 2011, 2012 ali. E quando eu estava na faculdade, o meu objetivo era terminar a faculdade e ir embora para a capital. Então eu pensei, eu vou me formar e vou embora, ou para Campinas, para São Paulo, para algum centro, porque as maiores empresas estão lá, estão na capital, eu vou para lá, vou ganhar melhor. Então o meu plano era me formar na faculdade e ir embora. E o que eu tinha em mente? Imagina só, uma coisa é você concorrer a vagas de trabalho, vagas de emprego aqui no interior. E eu pensava, se eu for para a capital, se eu for para São Paulo, para Campinas, eu vou concorrer vaga de trabalho com gente que se formou na USP, na Unicamp, nas federais. Então, assim, a competição, ela é outra. Então, eu já tinha em mente, assim, na hora que eu chegar lá, na hora que eu chegar numa grande empresa para concorrer uma vaga, o que vai me diferenciar? O cara vai pegar o meu currículo, pegar o cara do currículo que se formou em uma universidade com mais renome, né? Eu me formei na FATEC aqui em Rio Preto, ela é excelente, mas não dá para negar que você coloca o nome de uma USP, de uma Unicamp, tem mais nome, tem mais peso. Nós precisamos ser claro, realistas com isso. Pois é, mas é mesmo. A faculdade aqui em Rio Preto ela é excelente, eu aprendi muito aqui, sabe? Os professores são ótimos, mas tem um nome, como a gente precisa ser realista, o nome tem um peso. Então, sabendo disso, falei, cara, quando eu chegar lá, o que vai me diferenciar o meu currículo de um cara que se formou na USP, na Unicamp, em qualquer outra federal? Então, eu tinha em mente que eu precisava mostrar que eu realmente sabia fazer. E no meio da faculdade ali, eu tinha decidido que eu queria trabalhar com aplicativo. Eu tinha, no meio da faculdade, poxa, no meio da faculdade foi em 2011. Exatamente no meio ali. Na faculdade, a gente acabava vendo um monte de coisas, né? Você faz faculdade, você vê várias áreas diferentes. Então, dentro da tecnologia, você pode trabalhar com parte de segurança, parte de desenvolvimento de site, mobile, hoje tem inteligência artificial, então tem várias áreas, cada um se especializa numa coisa. E naquela época eu estava bem, no meio da faculdade eu precisava decidir, não tinha muito decidido. Poxa, o que eu vou fazer, né? Eu gosto de várias coisas aqui do que eu estou vendo, desde a tecnologia, e como que eu vou decidir o que eu vou fazer? E o engraçado foi assim, nós tínhamos um grupo dos nossos amigos ali da faculdade, que todo mundo estagiário, todo mundo novo e estagiário duro, né? Sem dinheiro, sem dinheiro sobrando. Mas a gente tinha o costume no aniversário de cada um, a gente fazia uma vaquinha e comprava um livro. Comprava um livro técnico. Então, para um comprava um livro, dava um livro de banco de dados, outro de programação e tal. E eu lembro que, exatamente no meio da faculdade, em julho de 2011, que era o meu aniversário, meus amigos se reuniram e me deram um livro que na época era um livro de desenvolvimento de aplicativos Android. Isso em 2011, cara, estava começando o desenvolvimento de aplicativo. 2011 o Android tinha sido lançado em 2009, né? Então 2011 estava muito recente, estava muito no começo. E aquilo para mim assim foi uma direção, sabe, um direcionamento. Poxa, é isso aqui que eu vou fazer, eu vou trabalhar com desenvolvimento de aplicativo. Eu gosto de programar, eu gosto do que eu faço da área de tecnologia, só que eu não sabia, eu ainda não tinha decidido para onde seguir. E quando eu recebi aquele presente, foi realmente um presente me direcionando. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com... Imagina só, hoje, naquela época lá em 2011,
Da mesma forma que a gente tem um boom hoje de assuntos sobre inteligência artificial, Sim. era o que acontecia em 2011 com o aplicativo mobile. Hoje tem matéria, todo mundo está falando sobre inteligência artificial, né? Sim. É matéria na televisão, em todo local, inteligência Era artificial. na questão do aplicativo. Em 2011, era mesmo. O burburinho que tem hoje sobre inteligência artificial, em 2011 tinha sobre desenvolvimento de aplicativos. Porque vai ser o futuro, e é isso, e é aquilo. Falei, cara, tá aqui a oportunidade, eu vou fazer isso aqui. Porque assim, eu conhecia várias pessoas de tecnologia, eu pensava assim, muito se falava sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de aplicativos, só que eu não conhecia nenhuma empresa, nenhuma pessoa que trabalhava realmente fazendo aquilo. Eu falei, cara, aqui tá uma oportunidade. Eu vou pegar no começo da onda, eu vou pegar coisa no começo. De gente fazendo aquilo. Exato, não tinha, tipo assim, era o burburinho, todo mundo falando, ó, isso aqui vai ser o futuro, é o que vai acontecer. E não tinha, eu pelo menos não conhecia ninguém fazendo, nenhuma empresa, nenhuma pessoa ainda trabalhando, realmente mostrando aquilo. Falei, cara, é isso daqui que eu vou fazer, eu vou trabalhar com desenvolvimento de aplicativos. Então eu comecei aquilo foi um direcionamento para mim, sabe? Foi uma direção, eu comecei a estudar, peguei aquele livro assim, estudei, falei, cara, é isso que eu vou, Você teve é isso ajuda que eu de vou fazer. alguém? Ou você falou, não, eu vou ler aqui... Porque assim, desculpa a minha ignorância, mas você pegou um celular e já foi... Como que foi? Eu sempre quis saber dessa parte técnica, assim, como que iniciou livro isso. era o livro, Sim. eu estudava pelo livro. Depois na faculdade, assim, pro final da faculdade eu tive aulas de desenvolvimento de aplicativos, acabei fazendo alguns outros cursos, mas o meu primeiro contato foi com o livro mesmo, cara. Nossa, então eu que pegava, legal. estudava, aí eu pegava o meu celular, meu notebook e testava e ia testando. E eu lembro que eu ia testando, eu comecei a falar para as pessoas, né, só eu tô trabalhando, eu desenvolvo aplicativo e tudo que eu mostrava era tudo exemplo do livro, assim, sabe? De teste. Você, olha o que eu fiz. Os caras mostram o que você fez. E era tudo exemplo do livro, assim, de aula, bem básico, bem simples. E foi aí que eu comecei a perceber assim, cara, eu tô estudando, eu tô aprendendo, mas eu preciso mostrar que eu realmente sei fazer isso. E aí eu volto naquele ponto de que eu queria ir para São Paulo. Então, as coisas foram se juntando. Assim, bom, eu decidi que eu quero trabalhar com aplicativo e na minha mente, meus planos vou me formar, eu vou embora para a capital. E pensando em me diferenciar, falei, poxa, eu preciso de me diferenciar de alguma maneira. Eu já sei o que eu quero fazer, decidi o que eu quero fazer, decidi que eu vou embora, só que eu sei que a concorrência ela é maior. O que eu vou fazer? Foi aí que eu pensei em desenvolver um aplicativo. A ideia de desenvolver um aplicativo naquela época era ser um portfólio. Igual o designer tem um portfólio dos trabalhos. Eu falei assim, cara, eu vou desenvolver um aplicativo para na hora que eu chegar lá numa entrevista de trabalho, eu falei assim, cara, você está falando aí que você sabe, mas como que eu vou acreditar que você faz? Pretensão nenhuma, velho. Era um portfólio, cara. Por isso que eu comentei que quando eu desenvolvi, quando eu pensei, cara, se tiver 100 pessoas usando, vai ser legal demais. Nossa, mano. Já é como se fosse uma validação para a pessoa se apresentar. então assim, eu ia mostrar assim, ó, eu sei fazer, eu publiquei o aplicativo, pode me contratar porque eu realmente sei fazer. Então assim, ter pensado em desenvolver um aplicativo naquela época, dentro da faculdade ali, era para ser um portfólio, para conseguir um trabalho, conseguir um projeto, conseguir um emprego. O objetivo era esse. Mas aí entrou o segundo ponto, que é por que muitas pessoas me perguntam assim, por que o aplicativo da Bíblia? Porque você poderia ter desenvolvido qualquer um. Seu objetivo era ser um portfólio? Sim. Por que foi o aplicativo da Bíblia? Jogo, E não foi qualquer outra coisa. Aí entra o segundo ponto, né? Eu era muito grato, cara. Muito grato, assim, por tudo que eu tinha naquele momento. Porque, assim, eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu não tinha condições. Eu queria estudar, eu queria fazer faculdade. Só que eu não tinha condições. Eu trabalhava na época, eu lembro que eu trabalhava na Oi. Não sei se vocês vão lembrar. Na época, quando a Oi, isso em 2009, eu trabalhava na Oi, que a Oi veio desbloqueando os aparelhos, que antes você comprava o aparelho celular era só... Era só de um operador, Foi a Oi que começou com isso? Foi a Oi, começou desbloqueando. E eu era o técnico que ficava lá na loja da Oi, desbloqueando os aparelhos pra galera. Então a galera vinha, eu desbloqueava o aparelho, Nunca e o vendedor pensei vendia. que seria esse o seu primeiro emprego. Foi, cara. Mano, eu desbloqueava aparelho. Nossa, ali. e era por software? Era físico? Tinha uns era? equipamentos. Precisava ter uns equipamentos ali pra... Você ia na loja, a Pra caixinha desbloquear. do celular, Samsung, L não sei o que, 200, 300. Tava lá o símbolo da Da operadora, Claro. da operadora, Era claro.
Não tinha o que fazer. Era o que mais... Então, assim, eu comecei trabalhando com aquilo, assim. Então, eu trabalhava e eu tava começando, eu tinha, sei lá, tinha 19 anos ali. Então, eu não tinha, com início de carreira, eu não tinha dinheiro suficiente para pagar a faculdade. E aí, eu lembro que o dinheiro que eu tinha, que eu recebia, eu fiz cursinho lá por 6 meses e eu consegui entrar na faculdade. Então, eu consegui entrar na faculdade. E logo no primeiro semestre da faculdade, cara, eu consegui um trabalho na área. Aí eu saí da Oi, né? Saí da Oi e fui trabalhar numa empresa de tecnologia na área. Então imagina só, eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Consegui entrar na faculdade pública. Imagina assim, eu não tinha como pagar, meus pais não tinham como pagar para mim. Eu não tinha como, mas eu queria fazer a faculdade. Então eu consegui entrar numa faculdade pública. Entrei na faculdade pública no primeiro semestre, eu consegui um trabalho na minha área já. Consegui um trabalho, eu falei, cara, entrei na área. Tem pessoas que às vezes, sabe, passa a faculdade e não consegue entrar na área. Sim, cara. Faz, não é fácil tem assim, gente que faz pós-graduação, não entra na área. É comum, E cara. era um estágio ou era um Não, entrei emprego? como estágio, entrei como estagiário. Sei. Isso é legal, assim, eu por 2 vezes, eu saí da Oi, eu era registrado, eu ganhava, assim, pra época, pro meu conhecimento ali, eu era novo, eu ganhava um salário bom e eu saí pra ser estagiário, então eu tinha, na Oi eu tinha os benefícios lá, né, de trabalhar na Oi e tal, e eu virei estagiário, então assim, o meu salário era como estagiário era outro aqui embaixo. Eu fui estagiário, eu sei como é então, que é. Assim, benefício zero. E não tinha benefício nenhum. Então, assim, graças a Deus, naquela época eu morava com os meus pais. Mas, assim, eu abri mão de um salário melhor, abri mão de benefícios que eu tinha para me tornar estagiário. Só que para entrar na área aqui, que eu estava estudando para ser. Sim. Então, claro que o que me ajudou muito ali naquele momento é que eu morava com meus pais. Mas, infelizmente, tem muita gente que não abre mão. Eu vou sair, tô registrado, CLT aqui, com benefício, cara. Ganhava os benefícios lá e tal, e plano de saúde, não sei o quê. A segurança da CLT. E você acha que eu vou abrir mão disso para mais, cara, então eu saí de uma CLT com benefício para virar estagiário, ganhar menos, mas só que eu fui para entrar na área. Graças a Deus foi muito assertivo, assim, eu sabia que estava fazendo a decisão certa. Então, assim, eu estava fazendo faculdade pública, coisa que com dinheiro eu não tinha para fazer. Consegui entrar no primeiro semestre, consegui entrar num trabalho na minha área. E naquela época, quando eu entrei na faculdade, eu já namorava a minha esposa. Então, assim, cara, eu olhava pra minha vida, por mais que fosse tudo simples, eu tinha tudo. Sim. Eu tinha tudo, cara. Sabe, assim, Deus tinha me dado aberto a porta na faculdade, aberto a porta do emprego, tinha dado um bem material, sabe? Tinha motinha, era simples, mas eu tinha minha motinha, eu já namorava a minha esposa, já conhecia ela. Então eu olhava pra minha vida e, cara, minha vida tá tudo no eixo. Tá redondinho. Tá tudo certo. Eu falei, cara, tipo, eu não tinha coragem de pedir nada pra Deus. Deus tá me abençoando, olha pra minha vida no eixo. E o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo para Deus, sabe? E naquele momento, assim, eu fui entendendo que eu deveria utilizar o talento que Deus tinha me dado para a obra de Deus. Sim. E que era o que eu sabia fazer. Então, assim, o que eu sabia fazer naquele momento? Eu sabia trabalhar com tecnologia, eu sabia desenvolver aplicativo. Então, eu vou usar aquilo que eu sei fazer para a obra de Deus. Então, eu vou desenvolver um aplicativo que vai ser voltado para a obra de Deus. Sim. E mesmo que ninguém usar, mesmo que vai ser útil, pelo menos para mim, eu vou estar feliz. Então, assim, eu fui entendendo que eu deveria usar, se eu não estava ali em cima do altar, fazendo alguma coisa, mas eu deveria fazer alguma coisa que, com a habilidade que Deus tinha me dado, com o talento que Deus tinha me dado, usar aquilo para a obra de Deus. Exato. Então, assim, foi nesse momento que eu falei assim, poxa, eu vou desenvolver um aplicativo celular. Pra eu usar, pra eu ler a Bíblia onde eu tiver. Pô, em 2011. Cara, já tinha muitos aplicativos da Bíblia em si? Depois que eu publiquei, eu vi que acho que o meu foi o terceiro. Tinha. Nossa, cara. Sério, velho? Pegou o começo total. De gama? Caramba, o primeiro acho que é o JFA? Acho que foi o segundo. O segundo? E a primeira foi a YouVersion. Eles foram primeiros. Caramba, cara. Então nós somos o terceiro. Eu fui o terceiro ali. Até Pegou bem no começo, cara. Exato, bem no começo. Bem no começo, assim. E como eu falei, eu queria algo que fosse útil. Seria um portfólio, mas tá, eu vou desenvolver um aplicativo. Mas o que eu vou desenvolver? Vai ser algo que vai ser útil para mim também. Então foi daí que Você foi pioneiro, velho. Foi daí que saiu a ideia do aplicativo da Bíblia, cara. Legal. Foi uma junção de coisas, sabe?